A nossa aula de hoje é sobre análise de oferta. Nós vamos dar sequência ao estudo da microeconomia. Nós já estudamos o comportamento do consumidor lá na análise de demanda. Agora nós vamos para o outro lado do mercado e estudar o comportamento dos produtores. A gente vai fazer isso na análise de oferta. Nós estamos usando o capítulo 2 e 3 do livro Economia Micro e Macro. É muito importante a leitura desses dois capítulos para a gente fixar o que a gente está estudando, gravar o conteúdo que nós estamos estudando já algumas aulas. O que é oferta? E aqui eu já vou adiantar que o nosso estudo do comportamento do produtor, ele vai seguir a mesma estrutura do comportamento do consumidor. As etapas que nós vamos estudar são semelhantes, porém agora nós vamos estar do outro lado do mercado. Então, algumas análises vão ser invertidas. Então, o que é a oferta? É a quantidade de bens e serviços que os produtores desejam ofertar em um determinado período de tempo, dado o seu preço de mercado. Então, eu destaquei 4 palavras importantes. Aqui agora, na análise da oferta, nós vamos estar interessados em quanto que os produtores, os empresários, pode ser empresários de qualquer setor, aqueles que vão produzir bens ou serviços, quanto que eles desejam ofertar ao mercado, oferecer ao mercado. Análise de oferta, então, é um estudo da quantidade que será produzida, de acordo com o preço do produto, o preço de venda desse produto. O empresário vai analisar o seu negócio, determinar o seu preço de venda, ou muitas vezes ele vai acabar adotando um preço que está sendo praticado no mercado. A partir desse referencial de preço, ele decide quanto que ele vai produzir. Se ele vai produzir mais, se ele vai produzir menos. Então, análise de oferta é um estudo de uma intenção, de um planejamento do empresário colocar produtos à disposição do mercado. Quando a gente vê a palavra oferta, então, aqui, nós não estamos falando no sentido de promoção, desconto, liquidação, como é muito comum a gente ver nas lojas, nas placas, nas propagandas, né? Uma liquidação, uma grande oferta, oferta do final de semana. Não é esse o sentido. É no sentido de oferecer, de colocar à disposição do mercado. Então, esse é o conceito de oferta, que é semelhante ao de demanda, só que o de demanda é a quantidade que os consumidores desejam consumir. Aqui na oferta é a quantidade que os produtores desejam ofertar ao mercado. Essas 4 palavras são importantes. Primeiro, para a gente lembrar que é um estudo de quantidade. Sobre a questão do desejo de ofertar, eu já comentei. A questão do tempo é importante, porque, novamente, a gente vai comparar quantidades ofertadas em períodos de tempo diferentes. E essa quantidade ofertada vai depender do preço do produto, do preço que está sendo praticado no mercado. E aí a gente consegue deduzir uma lei geral da oferta. Como que os produtores se comportam ao relacionar preço de um produto e a quantidade produzida, a quantidade ofertada desse produto. A lei geral da oferta vai dizer o seguinte: tudo o mais constante, as demais variáveis constantes, se o preço do produto X, um produto qualquer, aumentar, a quantidade ofertada desse produto X vai aumentar também. Então, QOX é a quantidade ofertada em um produto X. Então, há uma relação direta entre preço do produto X, quantidade ofertada do produto X. Aumenta o preço do produto X, aumenta a quantidade ofertada desse produto. Diminui o preço do produto X, diminui a quantidade ofertada do produto X
também. Essa é a lei geral da oferta. Então, há uma relação direta entre preço e quantidade ofertada de um bem. Isso ocorre por causa de dois fatores. Por que os empresários se comportam assim? O que leva os empresários a agirem dessa forma? Dois fatores principais. Primeiro, a oportunidade de lucro. Quando o empresário está no seu ramo, tocando o seu negócio, e ele observa uma oportunidade de aumentar preço, ele percebe que os consumidores compram o seu produto, ele aumenta o preço, ele consegue vender, então ele passa a produzir mais para atender este mercado. E ele vai lucrar com este aumento de preço. Então, o empresário que já está operando, tocando o seu negócio, está ali participando daquele mercado, já instalado, ele aproveita o aumento de preços no mercado, o preço do seu produto, aquele produto que ele está vendendo, passa a produzir mais, porque ele vai vender e vai ganhar um lucro maior. Então, essa seria a primeira explicação. Ou seja, aumentou o preço do seu produto e ele aumentou mais a oferta. Segunda razão é a migração de empresários. A migração de empresários de um setor para o outro. Pode até ser de uma cidade para outra, de um país para o outro, claro. Mas ele vai buscar setores onde ele tem uma maior oportunidade de vender produtos com preços maiores. Então, um empresário que estava ali, por exemplo, no ramo da alimentação, tendo uma lanchonete, por exemplo, ele começa a observar que o mercado de tecidos, de roupas, está melhor, aí ele já não tem um lucro satisfatório aqui no ramo de alimentos, ele migra de setor, ele vai operar e trabalhar em outro setor, vai entrar no ramo de lojas de roupas. E o contrário vale também entre os vários setores da economia, isso sempre está acontecendo. Empresários vão identificando oportunidades de vender produtos com preços maiores, ter um maior lucro, e largam e deixam de lado, abrem mão de setores onde o lucro não é tão interessante. Então, aumenta o preço do produto, aumenta a quantidade ofertada, porque os empresários que já estão naquele setor vão produzir mais, e outros empresários de outros setores vão ser atraídos por esse maior preço. E vai aumentar a produção, então. Isso é muito comum no mercado agrícola, onde os vários fazendeiros espalhados pelo Brasil observam a cotação de grãos, de alimentos, então a cotação da soja, do arroz, do feijão, qual é o preço de hortaliças, e conseguem trabalhar a terra fazendo uma alternância de culturas por aquelas que estão com preços melhores no mercado. Se o fazendeiro ele tem a oportunidade de alterar a sua produção, então em algum momento do ano ele vai estar plantando soja, no outro momento ele pode plantar algodão, se for possível, se a sua estrutura permitir. Ele vai buscar produtos que têm preços melhores no mercado. Ou se for um pecuarista, que ele tem uma quantidade de gado, e ora o preço da arroba do boi está mais interessante, ora o preço da carne de porco é melhor, e ele consegue se dedicar à produção com maior ênfase, de acordo com o preço. Então, se o mercado começa a sinalizar que o preço está aumentando, o empresário vai aproveitar essa oportunidade para produzir mais e ganhar mais. Só que isso também vai atrair a atenção de outros empresários, que vão migrar para esses setores. E aí vai aumentar a produção. Por isso que a lei geral da oferta acontece, por causa de um comportamento dos empresários. E é assim que a gente vem deduzindo as leis gerais, tanto da demanda quanto da oferta. Observa o comportamento do consumidor e do produtor, a partir deste comportamento, a gente consegue
escrever uma lei geral da demanda e da oferta. Então, nós temos um comportamento dos indivíduos, uma teoria para explicar esse comportamento. Ok? O que a gente vai fazer agora? Vai transformar essa teoria em uma equação matemática, né? E aí a gente vai ter uma função de oferta. A função de oferta, ela vai relacionar preço de um produto e quantidade ofertada desse produto. E aqui vai ter uma pequena diferença, mas muito importante, lá da equação de demanda. Então, entre a função de oferta e a função de demanda, vai ter uma pequena diferença. Por quê? O preço de X, o preço do produto, continua sendo a variável independente. Nós vamos atribuir valores a esse preço de X para encontrar a quantidade ofertada de X. As equações vão ter os parâmetros A e B, só que agora o sinal que acompanha o termo PX, o preço do produto X, é um sinal positivo. Porque nós estamos deduzindo essa função de oferta a partir da teoria da lei geral da oferta. Aumenta o preço de X, aumenta a quantidade ofertada. Relação direta. Uma relação positiva. O sentido da variação das duas variáveis é o mesmo. Se um aumenta, o outro vai aumentar também. Se um diminui, o outro vai diminuir também. Então, eu vou ter QOX é igual a A mais BPX. Então, esse mais surge da lei geral da oferta. Vocês vão lembrar, a gente teve aulas anteriores sobre análise de demanda. Lá na análise de demanda, era A menos BPX. O menos lá é da lei geral da demanda. Tranquilo? Vamos seguindo. Vou fazer um exemplo para deixar isso mais claro. Nós vamos atribuir valores para o preço de X. Vamos começar aqui com 6. Nós vamos substituir lá na função de oferta, que é 120 mais 3px, no lugar do px, vamos substituir por 6. Então, as contas são bem simples. Então, neste primeiro exemplo, a quantidade ofertada de x vai ser 120 mais 3px, que vai ficar 6, né? O px é 6. 120 mais 18, quantidade ofertada de x, 138. Vocês provavelmente já estão imaginando aí que nós vamos fazer o gráfico dessa função de oferta. Então, eu já vou escolher aqui um segundo ponto, que eu preciso de 2 pontos para traçar a curva de oferta. Vou escolher o preço 10. Se esse preço 10, ele sendo maior que 6, a gente tem que achar ali uma quantidade ofertada maior que 138. Então, vai ficar 120 mais 3 vezes 10, 120 mais 30, 150. Quantidade ofertada, então, é 150. Então, ao preço 6, quantidade ofertada 138. Ao preço 10, quantidade ofertada 150. Então, a maneira de resolver a função de oferta, e cada exercício, cada situação vai ter uma função de oferta diferente, é substituindo o preço lá na equação. Novamente, eu falei isso em algumas aulas anteriores. Como é que chegaria numa função de oferta? Através de uma técnica lá da estatística, chamada análise de regressão. A gente teria que ter um banco de dados, um histórico de preço e de quantidade vendida. De quantidade produzida. Preço e quantidade ofertada. Essas duas informações, a gente aplicaria as fórmulas de análise de regressão, chegaria na função de oferta. Então, na prática, na profissão, é importante a gente ter um banco de dados, que a gente tenha esse histórico de preço e de quantidade ofertada, para estimar a função de oferta.
que aí a gente consegue fazer as simulações. Se o preço de mercado for tanto, quanto vai ser a quantidade ofertada? Criar cenários para antecipar o que vai acontecer, já fazer políticas e decisões dentro da empresa baseando nessas estimativas. De posse, então, agora das nossas informações que a gente calculou agora há pouco, preço e quantidade, a gente consegue esboçar uma curva de oferta. E aí, aqui, a curva de oferta vai representar todas as combinações de uma função de oferta específico, de preço e quantidade ofertada. Todas as combinações que a gente encontrar naquelas simulações, simula o preço, acha a quantidade ofertada, vão estar numa curva de oferta. A curva de oferta, ela vai ter um formato ou um comportamento crescente. Então, ela vai crescer aqui da esquerda para a direita, neste formato. Repare aqui na ilustração, a curva O0, que seria uma curva de oferta num tempo zero, ela tem esse formato crescente e ele surge da lei geral da oferta. Se a gente pegar aqui o P3, que é o menor preço aqui no eixo, vai bater lá no ponto C da curva O0 e vai nos dar uma quantidade ofertada 1, P3, Q1. Se esse preço sobe para P2, a gente vai ter uma quantidade demandada 2. Então, do ponto C para o ponto B, que aumentou o preço de P3 para P2. Aumenta a quantidade ofertada de Q1 para Q2. Então, quando a variação for no preço do produto, houve apenas uma variação no preço. O movimento lá na curva de oferta vai ser um deslocamento de pontos da mesma curva de oferta. Como aconteceu ali. Sai do ponto C, vai para o ponto B. E se esse preço aumentar para P1, aumentar um pouco mais, subir lá para P1, a gente vai bater lá no ponto A e vai ter uma quantidade ofertada 3. Aumenta o preço, aumenta a quantidade ofertada. Isso vem da lei geral da oferta e a curva de oferta vai ter esse formato crescente. Se a gente relembrar a curva de demanda, ela tem um formato decrescente. Porque lá aumenta o preço, diminui a quantidade demandada. Aqui não, aqui na oferta aumenta o preço, aumenta a quantidade ofertada. Eu mostrei aqui na ilustração um deslocamento da curva, dela deixar de ser a O0 e ela deslocar aqui para a direita, na curva O1. O que eu estou querendo mostrar aqui? E nós vamos ver na sequência ali nos próximos slides, que existem infinitos fatores que afetam a quantidade ofertada, a decisão de ofertar dos empresários. Não somente o preço do produto. Quando esses outros fatores atuam e provocam uma mudança na oferta, o que vai acontecer é um deslocamento total da curva. Ou ela vai vir toda para a direita, mostrando um aumento na oferta, ou ela vai se retrair para a esquerda, mostrando uma diminuição na oferta. Nós vamos ver isso um pouquinho mais para frente. Então, temos ali a nossa curva de oferta, que é OX é igual a A mais BPX. Se a variação for no preço, só vai mudar o ponto ali em cima da curva de oferta. Inclusive, ali no ponto E, na curva O1, repare que é o mesmo preço P3. Olha o preço P3. Na curva original, que é a O0, esse O ali de oferta, claro, né? Produzia-se Q1, cá embaixo. Quando há um deslocamento da curva para a direita, que aumenta a oferta, ou seja, os produtores atingem um novo patamar de produção, ao mesmo preço P3, agora ele consegue ofertar muito mais, lá no ponto E. Ele oferta Q4. Aumenta a oferta. E aí, sair do ponto C para o ponto E
Não foi porque houve uma mudança no preço do produto. Foi porque um outro fator influenciou a decisão do empresário. Nós vamos ver mais para frente. Vamos representar aqui a nossa curva de oferta lá naquele exemplo que a gente fez. A equação era QOX igual a 120 mais 3PX. Para o preço 6, quantidade ofertada 138, você marca lá o 6, 138. Lembra que o eixo cruza no zero, é do zero para o infinito, no eixo vertical, do zero para o infinito, no eixo horizontal. A gente só vai usar o quadrante ali com os eixos positivos. Então, lembre que você tem que ir marcando os preços de maneira crescente. Não como eles aparecem no exercício, tá? Lembra disso. Então, para o preço 6, a quantidade é 138, vou ter ali um ponto A. Para o preço 10, a gente vai ter uma quantidade maior, 150, ali no ponto B. Vamos ligar esses dois pontos, vamos ter a curva de oferta. Para traçar a curva de oferta, precisa de, no mínimo, 2 pontos. Com um ponto apenas, você poderia passar infinitas curvas de oferta ali. Não estaria correto. Mas com 2 só vai passar uma curva, é a nossa curva O1. Essa curva em azul aqui, ela é a 120 mais 3px. Essa curva representa todas as combinações preço e quantidade ofertada desta função de oferta, 120 mais 3px. A gente simular ali outros valores, o preço 8, preço 12, qualquer outro preço, vai bater nessa curva de oferta e a gente vai conseguir uma quantidade ofertada cá no eixo horizontal. É muito semelhante aqui na hora de resolver, como a gente fez na curva de demanda. Não tem mistério, as contas são bem simples, né? Nós vamos ver agora outros fatores que afetam a oferta. Já adiantei para vocês, são infinitos fatores que afetam a decisão do empresário em produzir mais ou menos. Muitos desses fatores são qualitativos, abstratos, um pouco mais difíceis da gente fazer essa análise, captar a decisão do empresário quando há uma alteração em fatores qualitativos mais abstratos. Mas é possível. Vou dar alguns exemplos. Quando há uma troca de governo, uma troca na presidência da República, vem a eleição, há uma troca de presidente. Ali, nas vésperas da eleição, normalmente em outubro, ali para julho, agosto, setembro, os empresários meio que ficam em espera, aguardando os resultados das eleições para tomarem as suas decisões de investimento. Sempre em época de eleição saem notícias desse tipo. Então, se algum candidato com ideias mais extremas, que vão provocar uma mudança muito grande na estrutura do país, na organização do país, alguma ameaça, que os empresários interpretem isso como alguma ameaça, mesmo que isso não se concretize depois, mas alguma coisa que afete, vamos dizer assim, o humor dos empresários, eles pisam no freio, esperam, aguardam os resultados das eleições para ir fazer os seus investimentos. Então, isso provoca uma alteração na quantidade ofertada de bens. Uma eleição presidencial. Outros fatores, por exemplo, uma situação de pandemia, como nós estamos vivendo, afeta a decisão dos empresários. Porque com comércio fechado, muitas indústrias fechadas, um risco de contaminação, a incerteza com relação às decisões do governo, os empresários também decidem, muitas vezes, diminuir a produção. Se vocês voltarem os noticiários umas 2, 3 semanas atrás, saíram muitas notícias mostrando que grandes montadoras de automóveis no Brasil pararam a produção.
Não porque o preço dos veículos se alterou, não foi por isso, não foi uma explicação vinda do preço, não. Foi por causa da pandemia. Então, o cenário que se projetava era um caos no Sudeste, o risco de contaminação, as lojas fechadas. O que as indústrias fizeram? Pararam a produção. Que é o que a gente vem observando desde o ano passado. A falta de produtos no mercado. Que é essa incerteza que foi gerada lá atrás e que agora nem é uma incerteza, porque a gente já conhece todo o processo dessa pandemia, então se repetiu agora, isso vai afetar a produção. Então não ter vacina, não ter um plano nacional de combate à pandemia, está afetando a produção do país. Os empresários param de produzir. É um fator que a gente conseguiria mensurar isso? Conseguiria. Mas é um fator mais abstrato, não tão exato. Como é que eu vou medir, em termos numéricos, esse grau de incerteza política? Tem muitos que não têm incerteza política, tem muitos no momento que têm uma certeza política. Então é complicado medir isso. A gente até conseguiria, com modelos mais complexos, chegar nessas análises, nessas relações de variáveis, mas é um pouco mais complexo, tá bom? Eu vou comentar com vocês aqui. Inclusive, eu dei 2 exemplos, mas são números, tá, pessoal? Números. Um exemplo mais, eu lembrei de mais um aqui, antes de eu comentar esses que estão aí nos slides, mas que é muito comum. E aí eu já vou falar um pouquinho lá da macroeconomia. Em torno de 40, 45 dias, o Banco Central se reúne para determinar o valor da taxa de juros do mercado, do Brasil. O valor dessa taxa de juros, que hoje está em 2,75% ao ano, interfere na decisão dos empresários, se eles vão produzir mais ou menos, porque é a partir dessa taxa básica de juros, que a gente chama de taxa Selic, que as financiadoras, os bancos, que o mercado financeiro vai marcar suas taxas de juros. Então, quando há um aumento na taxa Selic, como aconteceu no mês passado, os juros de um empréstimo, de um financiamento, também vão aumentar, que vai representar um aumento no custo para os empresários. Então, eles podem decidir produzir menos, por conta de uma alteração na taxa de juros. É uma política macroeconômica. O contrário também, se os juros abaixam, os empresários topam produzir mais, porque vão pegar mais empréstimos para ampliar seus negócios, construir um galpão novo, comprar uma máquina nova, trocar a frota de caminhões, e eles passam a produzir mais. Mas eu dei exemplo de 3, mas são infinitos fatores que afetam a decisão dos empresários. Deixa eu comentar sobre 3 fatores que são mais visíveis, mais próximos do dia a dia das empresas, mais fácil da gente observar a relação dessas variáveis lá com a quantidade ofertada. Então, o primeiro desses fatores é o número de empresas. Aqui não tem mistério nenhum. Quanto mais empresas estiverem produzindo o mesmo produto ou o mesmo serviço, maior vai ser a quantidade ofertada desse produto. Nenhuma novidade, né? Acredito que isso é óbvio para todo mundo. Então, há uma relação direta com a quantidade ofertada do produto X. Mas por que isso é importante? Para a gente reforçar a necessidade de um mercado em que tenha muita concorrência. Isso é benéfico para os consumidores e para o país de uma maneira em geral. Que haja muitas empresas produzindo, e os consumidores vão ter acesso a uma diversidade de produtos a um preço menor. Esse preço menor vai vir da concorrência. Então, quanto mais empresas existirem no mercado, melhor para o país, maior vai ser a produção do país. Então, quando a gente vê
alterações na legislação no sentido de facilitar a abertura de novas empresas. E esse governo fez lá no início do ano passado, ou no início do ano anterior, lá em 2019 ainda, correto, melhor dizendo, né? Diminuir a burocracia na abertura de empresas. Isso é ótimo. Porque os empresários observam uma facilidade maior nesses trâmites legais, na documentação exigida, nos alvarás, e topam abrir as empresas. Começam um negócio, começam a produzir mais, a ofertar mais. Então, isso é muito interessante. Quando o próprio governo se preocupa em gerar um clima de concorrência, um ambiente de concorrência no país, evitando a formação de grandes monopólios, de grandes grupos que concentram o mercado. Poucas empresas, no caso dos oligopólios, concentrando o mercado. Isso é ruim para os consumidores, porque o preço fica maior. Então, ter um ambiente de concorrência é fundamental. É bom para os consumidores, é bom para os produtores. Por que é bom para os produtores? A gente até entende claramente que é ótimo para os consumidores. Vai ter mais opção de produtos, mais diversidade. Agora, para os produtores é bom também, porque essa concorrência gera uma disputa pela melhoria, pela inovação. E isso faz com que as empresas cresçam. Se não houvesse concorrência, as empresas iriam se acomodar e iam ficar defasadas no tempo, não iam buscar inovação. Para quê? Não tem concorrência, o mercado é garantido, cativo. Quem quiser comprar tem que comprar daquela empresa. Então, a concorrência, a disputa gera uma melhoria. Certo? E é ótimo, né, para os consumidores irem nos estabelecimentos e não encontrou um produto ali, vai no outro, encontra, tem diversidade de tipos, de cores, de aromas, quando é o caso, né, de formas, e isso é muito importante. E que não é o que a gente observa muitas vezes nas cidades do interior, que é o nosso caso aqui de Governador Valadares. Se a gente vai aqui em Valadares, vai ter 3 lojas, no máximo, vendendo brinquedos, por exemplo. 2, 3 que vendem chocolate, produtos para festa, vai ter um pouquinho mais, 5. Não tem tanta concorrência, são poucas opções. E aí o consumidor é prejudicado, né? Ele não consegue satisfazer suas necessidades, suas vontades, ter essa utilidade nesse consumo. Um outro fator que afeta a oferta, e é muito importante, é a tecnologia. Claro, vai ter uma relação direta com a quantidade ofertada. Quanto mais tecnologia, maior é a capacidade de produção. Se a gente voltar na história, naquela época da Revolução Industrial, por que deram o nome de Revolução Industrial? Porque o uso das máquinas para produzir roupas, ferramentas, calçados, causou uma explosão de produção. Muito mais produtos disponíveis, numa quantidade muito maior e numa diversidade muito maior. Que a tecnologia traz produtividade. E aqui não importa se é uma tecnologia muito avançada, mais simples. Não importa, é algum meio, ou um processo, ou uma ferramenta, ou uma máquina, ou uma nova organização que permite um aumento de produtividade. A empresa vai conseguir produzir maior quantidade, mais itens, num tempo menor, a um custo menor. Então, o aumento da tecnologia vai levar a um aumento da quantidade ofertada daquele produto. E, atualmente, nós estamos, talvez, no ápice, né, do desenvolvimento tecnológico, coisas que a gente nunca imaginava que iria usar, né, há tempos atrás, é super comum. Nem precisamos ir muito longe.
próprio uso do celular facilitou muito a vida dos empresários, do comércio. A gente vê isso agora em tempos de quarentena, o tanto que o uso do WhatsApp permite fazer vendas muito mais rápidas, fechar negócios de maneira muito mais rápida. Manda as fotos, a pessoa escolhe o produto, manda o entregador, não tem o deslocamento ali do cliente, o vendedor consegue atender várias pessoas ao mesmo tempo, as mesmas fotos que ele manda para várias pessoas. Isso é tecnologia. A gente consegue fazer os pagamentos pelos meios eletrônicos com o Pix, que é a maior novidade aí nos meios de pagamento, e outras vão surgir ainda, outras formas de pagamento, usar o WhatsApp para fazer pagamento. Tecnologia super atual, muito utilizada, que facilita muito. Agora, as empresas vão passar novamente por revoluções industriais, vamos dizer assim. Muito se tem falado na indústria 4.0, que já é uma realidade em países desenvolvidos, como Japão, Alemanha, boa parte dos Estados Unidos, que utilizam a internet das coisas. Então, as máquinas vão estar conectadas, ou já estão conectadas à internet, se comunicando entre si, facilitando a gestão de estoque, a produção, sem depender exclusivamente da ação humana para a tomada de decisão. Então, as máquinas já vão comunicando e avisando e alertando toda a cadeia produtiva do que está precisando, qual produto está faltando, de qual produto precisa produzir mais, onde ele está localizado no estoque. Isso gera redução de custos, né? Outra tecnologia que vai ganhar muito espaço, a gente já fica, às vezes, até assustado com o uso dela, que é a inteligência artificial. A própria máquina vai aprendendo e vai tomando decisões. A gente já vê o uso da inteligência artificial no reconhecimento facial, na análise de documentos. A inteligência artificial consegue ler um documento e fazer um parecer, descrever documentos, de fazer desenhos, né? Então, várias possibilidades, e é um mundo, assim, vamos dizer, infinito, né? O limite para esse desenvolvimento da tecnologia, a gente não consegue mensurar isso. Isso é importante para a gente se manter atualizado e inserir nossas empresas nessa realidade, não ficar para trás. Então, uma empresa hoje que se nega, e isso é muito comum em Valadares, de empresas familiares que ainda se negam a entrar no mundo digital, essas empresas já ficaram para trás. Não tem como mais não usar as redes sociais para fazer vendas. Isso é uma coisa que já é uma realidade. A gente tem que isso aí acompanhando, se atualizando, buscando tecnologias. Ainda dentro dessa questão da tecnologia, é muito importante participar de grandes eventos, de feiras, de demonstração de produtos, de setores, de novas tecnologias. Claro que agora, em tempos de pandemia, a realização desses grandes eventos ficou prejudicada, né? Mas isso é muito importante, porque nesses grandes eventos, nessas feiras que cada setor promove, ali é mostrado a última tecnologia de ponta que está sendo utilizada. É importante manter essa atualização, né? Melhor dizer. Terceiro fator que afeta a oferta. Isso é muito importante. Custo dos fatores de produção. Fatores de produção, vamos relembrar. Nós vimos em aulas anteriores. Tudo aquilo que é usado na produção de um bem ou serviço. São infinitos fatores. Que nós agrupamos esses fatores em 3 categorias. Terra, capital e trabalho. Lembram? Terra, espaço físico, recursos naturais. Capital, maquinários, equipamentos, infraestrutura. Trabalho, a mão de obra. Todo empreendimento vai combinar esses fatores para gerar uma produção. Só que isso
custo do salário, os juros, o aluguel. Não sai de graça esses fatores de produção. Então, para o empresário, produtor, na hora que ele vai demandar esses fatores de produção, contratar uma mão de obra, comprar uma máquina, alugar uma terra, ele está no papel de consumidor. Então, para ele, nesse momento, ele vai ser influenciado pela Lei Geral de Demanda. Aumenta o preço desses produtos, ele compra menos. O empresário compra menos fatores de produção. Com menor quantidade de fatores de produção, ele vai produzir menos produtos. Se tudo mais permanecer constante, né? Estou considerando que a tecnologia é a mesma. Ok? Ele até poderia produzir mais se ele tivesse uma tecnologia maior, mas em um cenário com a mesma tecnologia, o aumento no custo dos fatores de produção vai fazer com que ele produza menos. Há uma relação inversa entre essas variáveis. Então, o aumento do salário mínimo diminui a produção. Por isso que há uma guerra, né, entre aspas, um debate, um conflito, melhor dizendo, entre a classe patronal e os empregados. Porque para os empregados, o valor do salário, qualquer que seja a categoria, qualquer que seja o nível do salário, o empregado sempre vai achar que é menos do que ele deveria receber. O patrão, a classe patronal, sempre vai achar que esse valor é alto, que é mais do que ele deveria receber, que o empregado deveria receber. Porque para o empresário, para o patrão, pagar esse salário é um custo de produção. Ele tem que pagar, ele tem que desembolsar o dinheiro. Para ele, isso vai afetar lá no lucro do empresário. O empresário quer maximizar o lucro. Então, se aumenta a folha de pagamento, a carga tributária, ele vai produzir menos. E isso é muito usado como argumento nas negociações entre os sindicatos. Os empresários falam, olha, se aumentar muito o salário, nós vamos ter que demitir. Se aumentar o imposto na folha de pagamento, nós vamos ter que demitir. Quando sai o debate sobre reforma tributária no país, a primeira coisa que os empresários pedem é reduzir impostos da folha de pagamentos, usando como argumento que essa redução de impostos vai permitir uma contratação maior de funcionários para produzir mais. Que nem sempre acontece, porque as empresas utilizam a tecnologia para substituir a mão de obra. Isso é muito comum, né? Isso é uma realidade. Então, custo dos fatores de produção, relação inversa com a quantidade ofertada, né? Eu dei o exemplo do salário, mas pode ser impostos de uma maneira em geral, o aumento da energia elétrica, da água, da taxa de lixo, que seria uma taxa municipal, o aumento do aluguel, o aumento dos juros no mercado financeiro. Isso reduz a produção. É o exemplo que eu estava dando lá da taxa Selic, da taxa básica de juros. Aumenta a taxa Selic, o financiamento de um caminhão vai ficar mais caro. Aí o empresário não troca o caminhão, ele fica com aquele caminhão antigo, velho, ele não tem desempenho para fazer as entregas, ou ele tem que ficar com a máquina já defasada, ele já não consegue nem atualizar o sistema daquela máquina, porque ela já está ultrapassada, mas o empresário não consegue comprar uma máquina nova porque os juros do financiamento estão muito altos. O custo de produção aumentou. Uma relação inversa entre fatores de produção, custo dos fatores de produção e quantidade ofertada. E só para estender um pouquinho mais, eu acredito que já ficou claro, mas na sequência aí, do curso, vocês vão ver o tanto que é importante a matéria custos de produção. Os empresários focam muito nessa área, reduzir custo a todo momento, para conseguir produzir mais.
que ele reduz o custo, sobra recurso, sobra dinheiro para investir em outra área, ele consegue produzir mais. E é isso, né? Ok? Outros fatores, então, que afetam a oferta foi o que a gente viu agora. A alteração nesses fatores que a gente viu agora vai impactar a curva de oferta lá no gráfico. Então, coloquei de maneira bem resumida aqui como que é esse comportamento na curva de oferta. Então, efeitos das alterações nas variáveis influenciadoras da oferta. Se a alteração é uma mudança no preço do bem, isso vai provocar um deslocamento ao longo da curva de oferta. Mudou apenas o preço do produto, e esse preço do produto está lá na equação de oferta, e a gente representa isso no gráfico, né? Preço e quantidade lá no gráfico. Mudou o preço, vai deslocar ao longo da curva, vai sair do ponto A para o ponto B, do ponto B para o ponto C, em cima da mesma curva de oferta. Mudou o número de empresas. Então, aumentou o número de empresas, vai deslocar a curva de oferta para a direita, vai ter um deslocamento de toda a curva de oferta. E aqui na oferta, como a relação é direta, é muito fácil de entender. Aumentou o número de empresas, desloca a curva de oferta para a direita, ela fica maior, é um outro patamar de oferta, ela se expande. Reduziu o número de empresas, há uma retração na oferta. Então, nessas variáveis que apresentam uma relação direta com a quantidade ofertada, é fácil de entender o deslocamento lá. Tecnologia é a mesma coisa. Aumentou a tecnologia, vai expandir a curva de oferta. Diminuiu tecnologia, vai retrair a curva de oferta, ela vai deslocar para a esquerda. No caso dos custos dos fatores de produção, aí vai ser invertido, porque a relação é inversa, nós vimos agora. Aumentou o custo de produção, a curva de oferta desloca para a esquerda, ela se retrai. Diminuiu o custo de produção, a curva de oferta vai deslocar para a direita, ela vai se expandir. Quando a gente faz essa análise do equilíbrio de mercado, vamos fazer as simulações e essas curvas vão se alterar. Isso vai gerar mudanças no preço de equilíbrio do mercado. É importante a gente entender esse comportamento da curva de oferta, dependendo da variável que sofreu alteração. Então, o preço do próprio produto, número de empresas, tecnologia, custo dos fatores de produção, preço dos fatores. Eu até fiz um exemplo aqui para mostrar para vocês como que seria esse deslocamento. Vou fazer dois exemplos. No primeiro exemplo, coloquei ali mais empresas produzindo álcool em gel. Temos preço e quantidade, uma curva de oferta de álcool em gel no tempo 1. Houve uma situação externa à empresa, houve o surgimento de uma pandemia, e uma maneira de combater o vírus é usando o álcool em gel. As empresas tinham ali a sua capacidade instalada de produzir álcool em gel. As várias empresas que historicamente já produziam álcool em gel. Esses empresários que já estavam nesse setor, percebendo o aumento de demanda por álcool em gel, aumentam o preço. O mercado como um todo aumenta o preço. Esses empresários aumentam a produção. Esses empresários que eu falo é aqueles que já tinham alguma capacidade de aumentar a produção. Quem estava produzindo em 2 turnos passa a produzir em 3 turnos. Quem faz alguma mudança no layout da empresa consegue produzir mais. Esses que têm condições de produzir mais, passam a produzir mais. Só que o preço do álcool em gel vai aumentando, vai aumentando. Você vai achar a garrafinha de álcool em gel de R$8, de R$13, vai aumentando o preço do álcool em gel ali no auge da pandemia. Isso vai atrair outros empresários para passarem a produzir álcool em gel. A gente viu até empresas de bebidas, de refrigerantes, produzindo álcool em gel. É o que eu falei lá no começo da aula. Por que aumenta a produção? Porque quem já está no setor passa a produzir mais, se ele tiver condições, e atrai outros empresários.
Então, mais empresas produzindo álcool em gel vai provocar um deslocamento para a direita dessa curva de oferta de álcool em gel. Então, ao mesmo preço de antes, agora tem uma quantidade maior de álcool em gel no mercado. Então, a curva O2 ela é um patamar superior à curva O1. É o deslocamento para a direita ali, porque aumentou o número de empresas. Agora, olha o outro exemplo. Aumento dos impostos estaduais, ICMS, por exemplo. Que a gente viu também recentemente acontecer em vários estados. O empresário agora tem que pagar mais imposto, ele reduz a produção. Recursos que ele poderia usar para produzir, ele tem que deslocar para pagar mais impostos. Então, isso vai retrair a curva de oferta. Vai reduzir ali para O2, ela vai deslocar para a esquerda, mostrando justamente a relação inversa entre custo dos fatores de produção, que no caso ali é o exemplo dos impostos estaduais, aí a curva de oferta vai deslocar para a esquerda. Ok? Tranquilo até aqui? Falta mais uma coisinha só para a gente ver. Nós temos também uma relação entre as variáveis preço e quantidade ofertada, que pode ser mostrada em termos percentuais. Então, a elasticidade preço da oferta, que eu vou chamar ali de EPO, vai mostrar a relação das variáveis preço e quantidade ofertada, mostrando a sensibilidade da quantidade ofertada em relação ao preço. Eu vou ter a variação percentual da quantidade ofertada dividido pela variação percentual do preço. E ali eu estou falando do mesmo produto. Eu tenho quantidade ofertada final menos quantidade ofertada inicial sobre quantidade ofertada inicial. Preço de X final menos preço de X inicial sobre preço de X inicial. Todos os resultados das contas de elasticidade preço da oferta vão dar positivo. Nunca vai dar negativo. Por causa da lei geral da oferta, né? Relação direta entre as variáveis. Então, se no denominador variação de preço for positivo, no numerador variação de quantidade ofertada também vai ser positivo. Positivo por positivo vai dar positivo. Variação negativa no preço. No denominador daria um negativo. Vai causar uma variação negativa na quantidade ofertada. Negativo dividido por negativo vai dar positivo, né? Então, a EPO sempre vai dar positivo. Eu não preciso me preocupar com o resultado da conta estar em módulo. Não preciso. Se der menor que 1, é uma oferta inelástica. Os empresários, os produtores seriam pouco sensíveis às variações de preço. Se der igual a 1, oferta unitária. Matematicamente é possível isso acontecer, mesmo que na prática seja muito raro, de ter uma variação igual. Por que é raro? Porque as variações percentuais têm os quebrados. Muito difícil em termos de quantidade chegar num valor exato de 20%, 40%, a não ser que eu arredonde. Mas esses valores quebrados dificultam essa conta dar exatamente 1. Denominador e numerador serem iguais. Muito difícil. Mas pode acontecer. EPO maior que 1, oferta elástica. Os empresários seriam muito sensíveis às variações de preço. Eu posso dizer que foi o caso do álcool em gel. Foi uma oferta elástica. Houve um aumento de preço lá no início, disparou a produção de álcool em gel. Depois, com o passar do tempo, o mercado vai se acomodando novamente. Então, teve aquele estímulo, um aumento de preço, aumento de produção. Oferta elástica. Agora, a maioria das situações, a gente vai ter oferta inelástica. Os empresários sendo pouco sensíveis à variação de preço.
Não quer dizer que eles não vão reagir à variação de preço. Vai reagir, mas de uma maneira mais lenta do que se a gente comparar com o comportamento do consumidor. Porque o consumidor, ele é individual, ele toma as suas decisões, às vezes, quando muito dependendo ali da família, mas são decisões mais rápidas, mais imediatas. Tipo, vê uma propaganda, vê um anúncio, recebe uma oferta de um fornecedor, a gente toma decisão. E se a gente pegar as empresas, mesmo que esse empresário compre mais fatores de produção, como eu acabei de dizer, ele seja estimulado a comprar mais fatores de produção, mesmo nessa situação, a decisão de produzir mais não é tão simples. Porque muitas vezes a empresa já tem sua capacidade instalada praticamente toda ocupada, já está produzindo no seu limite. Muitas vezes ele teria que ampliar esse negócio, construir um outro espaço, alugar uma loja do lado, ampliar uma área industrial, que não é tão simples. Então, mesmo se um empresário... Vamos imaginar produtores de automóveis, montadoras de automóveis, certo? Que esteja numa situação que o país esteja bem economicamente, não esteja numa situação de crise, as empresas estão ali produzindo e vendendo. E, por um acaso, há um aumento no preço dos carros. Esse aumento momentâneo no preço dos carros vai provocar um aumento na produção? Vai, mas não uma produção significativa, porque não é tão simples montar um novo parque industrial para montar carros. Então vai demorar. Quando essa nova fábrica ficar pronta para produzir mais carros, talvez esse aumento no preço do carro já até tenha passado. Então não é tão simples aumentar a produção. Mesma coisa no setor rural, na agropecuária. Não é tão simples aumentar a oferta de café, de grãos, não é. Porque tem uma área destinada a essa produção, tem que preparar o terreno, demora o tempo da safra. Não é aumentou o preço hoje, vai colher amanhã, vai plantar e vai colher amanhã. Não é. Por isso que no setor agrícola é muito comum a negociação de contratos futuros de produção. Então, muitos investidores já estão negociando hoje uma colheita que vai acontecer ano que vem, porque tem esse tempo necessário da própria natureza produzir. Então, normalmente, o lado dos produtores tem um comportamento mais inelástico em relação à oferta. Demora um pouco mais para responder aos estímulos de preço. Então, isso acontece também. Tá? Ok? Vou deixar aí 3 exercícios para vocês exercitarem a simulação de preços e esboçar a curva de oferta. Nesses preços que vocês escolherem, vocês podem fazer o cálculo da elasticidade preço da oferta. Não é? Vocês não vão escolher 2 preços para desenhar a curva de oferta, vocês vão ter 2 preços e 2 quantidades ofertadas. Vocês vão aproveitar, calcular a elasticidade preço da oferta e treinar isso que a gente estudou nessa aula de hoje. Ok? Eu vou encerrando aqui a minha apresentação de hoje. A gente estudou a análise de oferta.